Tem alguma aqui? Tem gente aí. Com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.
Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus, praticamente aí às 18 horas, falta um minutinho, aonde nós vamos dar início a reunião online, aonde será ministrado a segunda aula, a segunda lição do livro. Deixa eu baixar o volume um pouquinho. E é onde eu tenho certeza que vai ser muito forte. E eu tive dando ali junto com a Salete, dando uma olhadinha no prefácio do livro. E percebi que nós vamos falar de fé do primeiro dia, que foi ontem. Iniciamos a falar de fé. E só um minutinho que tem aqui umas feras aqui. Como a gente está em casa, né, ao vivo, tem uns animalzinhos de estimação aí que acabaram de entrar no recinto aqui para receber oração também. Então eu percebi que a gente iniciamos ontem falando de fé e vamos terminar aqui, né? Tava olhando aqui no livro, o livro da campanha, né? Dos 40 dias, até vou virar lá para você ver, né? E estive olhando aqui, então praticamente todos os dias, do dia 1º, que foi ontem, até a página 253, que fecha os 40 dias, todas as lições praticamente vai falar de fé. Fé, milagres, sonhos, visão. Então vai ser algo extraordinário. E hoje, nessa segunda aula, nós vamos estar aqui, vai estar aqui a minha esposa, a pastora Salete, vai estar aqui passando, lendo conteúdo, né? Lendo o conteúdo da segunda lição. E logo em seguida nós vamos estar a ministrar. Porque nós temos pessoas como a Lucilene, o Gilberto lá do Piauí, que eles não têm o livro lá. Então eles não têm como acompanhar a leitura. Então eu vou estar aqui, a minha esposa vai estar fazendo a leitura. Aqui 2 páginas, né? 1,5 páginas, não é demorado. Ela vai estar fazendo a leitura e logo em seguida nós vamos estar ministrando aqui sobre este tema. Amém? Eu quero, antes dela fazer a leitura, ministrar uma oração na vida, convidando pessoas, vai chamando pessoas aí através do Facebook, compartilhando. Por quê? Porque a gente compartilha tantas coisas, né, dos acontecimentos aí dessa crise aí do coronavírus, né? Dessa praga aí que Deus assim permitiu. Às 12 horas, ao meio-dia, né? Deus me deu uma palavra lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, aonde diz que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto para que ele provasse o coração daquele povo, para ver se eles passavam no teste, para ver se eles voltavam o seu coração para Deus em obedecer às suas leis. E para nossa surpresa, né, analisando ali, descobrimos que só 2 homens tiveram o seu coração que voltou para Deus. Aliás, foi 3, né? Moisés também tinha um coração voltado para Deus, mas ele não entrou na terra de Canaã, ele avistou. Somente Josué e Caleb tinham para Deus de todos aqueles mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então Deus, ele permite para nós, a igreja, o povo na terra, passar por uma dificuldade como esta, para quê? Para que seu coração, porque que conhece a Deus, que Deus está na tua... Deus é mais, né? Não tem um ditado aí, o povo aí do Nordeste, principalmente, né? Eu tive lá no Nordeste e escutei muito isso, o povo falar, Deus é mais na minha vida. Mas o que ele é mais na tua vida? Então uma coisa é falar. A própria Bíblia diz que as pessoas falam que da boca para fora, né? Confesso que Senhor, que tu és o meu Senhor e Senhor, mas não anda. Então Deus conhece o nosso íntimo, conhece o que se passa,
que nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, deixar Deus trabalhar na nossa vida. E nesse momento de crise, de pânico, o Espírito Santo está a passear pela terra e está procurando pessoas com um coração contrito e quebrantado, arrependido, que realmente voltado para as suas leis e praticar as suas leis. Então nós estamos ao vivo aqui e eu vou passar a palavra para a Salete e ela vai estar ministrando, lendo aqui, esta lição. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde a todos. Um bom começo de noite, Onde nós estamos nos encontrando todos os dias. Estamos no segundo dia do propósito de 40 dias de fé e milagre. Você que tem o livro em casa contigo, por favor, abre ele, mesmo que você já leu. Vamos ser obedientes, como o pastor estava falando. Deus só permitiu, ele provou o povo de Israel para ver se eles iriam guardar no seu coração as suas leis. Então hoje, talvez, em situações que o Senhor nos permite passar, ele está provando ao nosso coração, ao nosso ser, para ver se nós permanecemos firmes, se nós somos obedientes. Então se encha da palavra de Deus. Aquilo que você lê, através desse livro que foi feito, escrito pelo pastor Maicon Abud, de Balneário Camboriú, que não seja somente um livro, porque aqui existem os versículos da palavra de Deus. Então, todo momento que você lê a palavra, se você for fazer o teu devocional, medite nesse versículo, vá para os joelhos, vá para o teu lugar secreto, que é no quarto, um lugar que você tem destinado dentro da sua casa, e vá orar e falar com o Senhor. Porque nós não somos obrigados a saber de tudo, mas nós temos conosco o Espírito Santo de Deus, que vai nos auxiliar e vai nos trazer a revelação da palavra. O primeiro dia que nós estudamos, que nós começamos ontem, todos juntos, juntamente com a embaixada de Balneário Camboriú, o pastor Adriano, de Navegantes, foi o versículo do dia que nos dizia assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hoje, o segundo dia, nos começa assim, Não importa quão extraordinário é o milagre que você tem esperado, porque pela fé você poderá alcançá-lo. Grave esse versículo de Hebreus 11:1, que nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Convicção e certeza é a mesma coisa. Então você tem que ter duas vezes certeza, você tem que colocar no teu coração que aquilo que ainda não foi manifestado aos teus olhos, aquilo que você espera, é através da fé que você vai fazer isso acontecer. Deus vai trazer a realidade. Esses 40 dias que nós estamos vivendo, que Deus nos permitiu estar nessa fé, nesse propósito, são 40 dias que o Senhor está nos preparando para algo novo, para uma mudança de vida, para aquilo que você está esperando, mas Ele precisa provar você na obediência desses 40 dias. Então não fica para trás, leva a sério, tá? Você que não tem o livro em casa, nos acompanhe todos os dias, 18 horas, o pastor Edivaldo, o pastor Jair vai estar aqui trazendo a meditação desse dia, vão ser por 40 dias. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração e fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o que você tem que mudar na sua vida. Aí você vai viver um milagre extraordinário que Deus tem para a sua vida. Nenhuma pessoa conseguirá viver a plenitude da vida cristã sem fé. A fé que você precisa brotar em nós é com uma convicção de que algo que ainda não enxergamos com os olhos naturais. É a convicção de um fato e a certeza de algo que estamos esperando. Talvez você já tenha lido esse versículo várias vezes, mas precisa tê-lo como uma realidade e entender que a fé é também a prova real desse acontecimento que você tanto espera. Com Hebreus 11, nós aprendemos que ter uma promessa é saber reconhecê-la claramente, contando que a fé nos levará em direção ao seu encontro.
Em contrapartida, podemos morrer e levar junto todas as promessas que acreditamos ter, sem nunca tê-las alcançado. E um dos motivos que nos impede tem a ver com a religiosidade. Ela faz com que a fé pura, a fé de criança, vá embora. A religiosidade faz com que nós nos tornamos céticos. E o tempo faz com que tenhamos medo de perder a nossa reputação. Isso quer dizer que aquilo que você acredita, às vezes pode se passar por zombaria na boca das pessoas. Aquilo que você já tem determinado e tem compartilhado talvez com um amigo, com um familiar, isso tem hoje se tornado em zombaria. Então você recua e não fala mais. Além de fazer uma pequena introdução sobre fé, o livro de Hebreus também cita os grandes homens e mulheres que alcançaram maravilhas através do operar da fé. Em Hebreus 11, 33 a 35, eu vou ler aqui, preste atenção, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Os homens relatados em Hebreus 11, passaram por lutas, não tiveram dinheiro e passaram fome. Viviam maltrapilhos e alguns até morreram. Mas o mundo não era digno deles porque eram cheios de fé. Eles foram maltratados, afligidos, zombados e humilhados. Foram pessoas que passaram por sérios problemas e experimentaram o amargo sabor do fracasso. Mas que apesar das adversidades, dos grandes problemas e das cansativas lutas, eles não perderam a fé em seus corações. Mas então, o que os impediu de viver a realização das suas promessas? O que é que impediu eles de realizarem essas promessas e verem na vida? Faltava-lhes Jesus. Em Hebreus 11, 39 diz, e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Essa é a vantagem que hoje, em nossos dias, nós temos. Através de Cristo em nós, podemos experimentar grandes experiências. Os heróis descritos na galeria da fé do livro de Hebreus tiveram um excelente testemunho por meio da fé, porém não viveram a concretização das suas promessas, porque Jesus Cristo não veio para o tempo deles, mas ele veio para nós, para os nossos dias. Eles fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, expulsaram exércitos estrangeiros, mas não viveram a concretização da promessa que é Jesus. Mas eu e você o temos. E sobre nós está a promessa de que poderemos fazer obras maiores do que as realizadas por Ele. Olha o que o próprio Jesus nos diz. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Está lá em João 14, 12. Por isso não importa quão extraordinariamente grande é o milagre que você tem esperado, porque pela fé você poderá alcançá-lo. Jamais se esqueça que Cristo está sentado à direita de Deus, porque venceu ao diabo, venceu o inferno, enfrentou as trevas e aniquilou a morte. E por causa dele, olha, por causa de Jesus, nós podemos alcançar qualquer coisa pela fé. Qualquer coisa, não existe impossíveis que nós não podemos alcançar através da fé. Jesus é a certeza da sua vitória. Ele nos prometeu a eternidade, mas quer nos permitir vivermos grandes aventuras e conquistas aqui. Este é o segundo livro, segundo dia, que vem nos ensinar a viver por fé, ter a certeza das coisas que nós estamos esperando, a convicção dos fatos que nós não estamos vendo, mas nós temos no nosso coração e a palavra nos dá a certeza que vai acontecer.
Então fique firme, tenha fé, pratique a palavra de Deus, vá para a oração, vá para o teu lugar secreto e você vai ver o manifestar dos milagres sobre a tua vida. Glória a Deus, essa é a segunda lição. A pastora Salete passou aqui e eu quero estar ministrando mais alguns detalhes aqui. Por exemplo, aqui, ó, uma coisa que nos chama muito a atenção, que uma coisa que atrapalha o povo de Deus de receber o seu milagre, de ser abençoado, é o espírito de religiosidade. Aonde as pessoas, às vezes, eles acabam por ir, muitas vezes, eles frequentam por muitos anos as igrejas, né? E acabam se acostumando com esses eventos, com as reuniões, com os cultos, mas na verdade estão longe de Deus. E as pessoas que não conhecem a Deus e dizem, não, mas eu tenho uma religião. Meu avô era religioso, minha avó, meu pai, minha mãe, e eu tenho uma religião também. A gente escuta muito isso. Só que a religião sempre atrapalhou o agir de Deus na nossa vida. Aliás, a Bíblia diz lá em Tiago, né? Paulo explica que a religião correta, a religião perfeita, a religião de Deus, não dos homens, tá? A religião, a igreja perfeita é aquela, aqui na terra, é aquela, olha só, são 4 itens. A igreja de Deus aqui na terra é aquela que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro e guarda-se a si mesmo para não pecar. Essa é a igreja. Isso aqui ele está falando para mim. Porque a igreja não é aquelas 4 paredes lá, aquele templo lá, né? Porque aquele templo lá, a igreja se reúne no templo. Veja bem, a igreja, que somos nós, se reúne no templo. O templo é lá, a catedral, o templo é lá no endereço, no nosso caso ali no bairro EMA 2. Mas é a igreja que se reúne no templo, porque nós somos a igreja. Então ele diz que para mim ser uma igreja perfeita, o templo, a igreja aqui na terra, ela tem que ter um CNPJ e algumas regras. E lá tem várias regras lá. Mas a igreja, que sou eu e você, nós temos que seguir 4 pontos para nós sermos uma igreja perfeita, uma noiva perfeita, que Jesus vem buscar a igreja. Ele não vem buscar o templo. Note que há uma diferença muito consistente nisso, muito grande. Ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja, que sou eu. E eu, como igreja, ele recomendou que para mim ser uma igreja perfeita, eu tenho que ajudar o órfão, a viúva, o necessitado e guardar, o 4 pontos, guardar-me imaculado, diz a palavra, puro, guardar-me sem ter pecado, sem ter mácula nas minhas vestes. Então essa é a igreja perfeita. Não é aquela que a pessoa diz que ele tem uma religião. A religião não salva ninguém. Deus não está nem aí para o religioso, para a religião. Tanto que a palavra diz ali, a Saleta acabou de ler ali, que a religião, ela atrapalha a fé. Ela impede da pessoa ter a fé, porque ela deposita a sua confiança na placa da igreja, no homem, no fulano, no padre, no A, no B e no C. Ela deposita a confiança dela em alguma coisa, em algum objeto, né? E Deus, ele é espírito. Lá em João 3 ele fala que ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas, no entanto, a sua igreja, nós como igreja, nós temos que nos reunir no templo para dar o nosso dízimo, a nossa oferta, para obedecer os rudimentos da palavra, as leis de Deus, que Ele assim estabeleceu para que a igreja constituída, aliás, um templo, uma igreja, uma placa de igreja precisa ter 12 pessoas para formar. Tem que ter o mínimo de 12 pessoas para formar uma igreja.
formar uma denominação, uma placa, veja só. Então o que acontece? Nós, como igreja do Senhor, tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu assisto em casa pela televisão, pelo YouTube, né? Eu tô vendo agora, nesse momento que nós estamos em quarentena, por que nós estamos fazendo aqui 3 reuniões online ao dia? Para que você se alimente da palavra. Mas nós estamos ansiosos para que a porta da igreja seja permitida abrir e fazer as reuniões novamente, porque é lá no templo que nós nos reunimos todos em comunhão. Note que a igreja que somos nós, Deus não criou a igreja para viver isoladamente. Porque você já colocou fogo em um saco de carvão? E quando está aquele braseiro lá aceso, lindo, tire uma brasinha de lá e coloque a parte ao lado. Ela, com o passar de alguns minutos, ela vai se apagar e virar cinzas. Assim é a igreja ali no mundo. Se você se isolar, eu só acompanho em casa, tal, é bom, mas você precisa ir ao templo, tomar a Santa Ceia, dar o seu dízimo, a sua oferta e estar em comunhão lá com os irmãos. Então, a igreja de Jesus somos nós. E nós temos que ter um espírito alimentado todos os dias pela palavra. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então não adianta você falar que tem uma religião ou até frequenta uma igreja, mas você não pratica a palavra no dia a dia na sua vida. A sua fé vai esfriar. Quem não viu já, estão há 5 anos na igreja, milagre. E chega uma pessoa, um irmãozinho, e está 1 mês na igreja, ele recebe um milagre extraordinário. Aí a pessoa fica assim, ó, meu Deus, como pode? Ele tem 5 anos, não recebi o meu ainda. Porque você é religioso e ele é Deus em espírito e em verdade. Você está vendo qual é a diferença? Não adianta você dar carteirada em Deus, chegar assim: Deus, eu estou 10 anos, está aqui, ó. Meu certificado de batismo foi em 1979. Não é Deus, é Deus que importa os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E para finalizar, eu quero ler um texto aqui também em Hebreus 11, só que no versículo 6. Diz assim, ó: em verdade, sem fé é impossível agradar. Agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele não é uma religião, ele é real, e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Você está vendo a religião? Deus é espírito e diz que todo aquele que se aproxima a ele é preciso se aproximar, é indispensável que creia que ele é real, Deus é real. É o que eu tenho falado durante essa semana. Jesus, ele esteve aqui na terra, ele foi crucificado, morreu, ao 3º dia ele ressuscitou, ficou 40 dias por aqui ainda com os discípulos, e ele subiu aos céus. Só que ele está vivo, e ele disse: eu vou para o Pai, é necessário que eu vá e envie o outro, que é o Espírito Santo, que vai testificar de mim aí na igreja, na terra. E nós somos o templo, habitação, morada do Espírito Santo. Então Jesus, ele está vivo, e quando nós clamamos, ele responde, ele trabalha em favor daqueles que creem. Note que não adianta falar que tem uma religião, né, ter aquele Jesus lá naquele crucifixo. Aquele Jesus lá, ele não pode fazer nada por ninguém. Aquele realmente está morto, porque ele ainda está lá na cruz. Agora o nosso Jesus, então ele diz aqui, ó, é necessário, é indispensável crer que ele é real, que ele é vivo, que ele habita entre nós. Então, é isso que nós precisamos entender. A religiosidade atrapalha. Uma outra coisa também é justamente isso. É Jesus está com a gente. A Salete leu ali que Jesus está no meio de nós.
Porque os heróis da fé, eles tinham uma promessa, tinham fé, e nos tempos deles eles tiveram muitas conquistas. Só para você ter uma ideia, Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava dele, Davi falava dele. Mas eles não tiveram o privilégio de receber essa graça, essa vitória. E nós temos esse privilégio. A vinda de Jesus se cumpriu e nós hoje temos Ele entre nós. Ele é real e está no meio de nós. Então, nesses dias de crise que estamos vivendo, use a sua fé. Confesse ela. Como a lição de ontem diz, né, lá em Hebreus 12:2, a Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, com essa situação, transformai-a pela renovação da vossa mente, para que esteja preparado para receber a boa, agradável vontade de Deus para a sua vida. Que coisa gloriosa! Então nós temos que nos preparar, nos alimentar. Eu sempre costumo falar, quando eu estou com fome, sinto fome, eu vou lá fazer um café, um lanche, um almoço, uma janta. E quando as pessoas estão perturbadas com essa onda do coronavírus, né, estão preocupadas com os familiares, né, o que é que você tem que fazer? Você tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Você tem que buscar a Jesus, porque Ele é um Deus presente. Pai, se um pai chama o filho chama por um socorro pelo pai, o pai prontamente vai ao encontro do seu filho. Assim é Deus. Ele é o Deus presente. E a cada dia, nós temos na segunda lição, no segundo dia, e vão ser 40. Você vai perceber que a cada dia sua fé vai aumentar. E você vai começar a determinar, Senhor, põe tua mão na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Eu não aceito que essa praga chamada coronavírus. Comece a orar com fé e determinar isso, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Isso aqui não é utopia, isso aqui não é um conto de fadas que nós estamos fazendo. Nós não temos aqui perdendo o nosso tempo, não, querido. Deus é real e Ele está presente aqui. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E Ele vai visitar a sua casa, a sua família, a sua vida. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar a Deus agora, né? Vamos orar para que Deus venha entrar na sua casa, na sua vida. Amém? Deus é um Deus presente. Amém? E Ele vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus. A Salete vai começar a orar e eu finalizo a oração para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor que está presente nos nossos dias, que os teus olhos estão sobre a terra. Os teus olhos procuram aqueles, Deus, que hoje estão se voltando para ti, dos fiéis que estão ouvindo, dos fiéis dessa nação, do nosso estado, da nossa cidade abençoada que é Brusque. Senhor, se falta fé na vida de muitos, Deus, eu sei que o teu Espírito Santo começa a trabalhar e alcança essas pessoas. Eu sei que o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor conhece as limitações de cada um. Mas eu sei no Deus o qual nós estamos falando, Deus, o qual nós estamos pregando, que é aquele que sonda os corações e vem nos socorrer. Tua palavra diz que nos dias de aflição, nos dias que nós estamos perturbados, nós temos que olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, Deus. E eu sei que muitos nesse momento estão preocupados com o dia de amanhã, estão preocupados como é que vai ser o final do mês, como é que eu vou pagar as minhas contas, como é que eu vou pagar a água, a luz, trazer o alimento para o meu lar. Aquieta o teu coração agora em nome de Jesus. Coloque no teu coração que a tua mente, o que foi ministrado nessa tarde, você tem que ter a certeza que Deus está contigo, que o Senhor está na sua casa e Ele vai cuidar de cada detalhe. Pare de reclamar, pare, lute contra as preocupações. Coloque na tua mente as coisas de Deus. Glória a Deus. E você vai ver o manifestar de milagres na tua casa, porque Deus não é homem para mentir.
Ele não nos engana, a sua palavra é verdadeira. Se Ele diz que Ele está conosco, porque o próprio Senhor Jesus disse: não temas, eu estarei convosco todos os dias. Então, lembre-se disso, não deixe as más notícias tirarem a fé do teu coração. Não deixe os dias maus que estão promulgando por ali tirar a fé do teu coração. Injete fé na tua família, injete fé nos teus amigos. Põe-te no teu lugar secreto e vá falar com esse Deus que tudo sabe. Antes mesmo da palavra chegar aos nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos falar, o que vamos pedir. Então vai ter comunhão com esse Deus, vai buscar ao Senhor, entrega a sua vida verdadeiramente aos cuidados dEle e vá viver dias onde o Senhor vai prover tudo que você precisa. Nessa tarde nós estamos orando por você e a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nós determinamos, Pai, que um milagre aconteça nessas famílias. Nós viemos, Pai, pedir que o Senhor entre com providência, Pai. Há pessoas que estão precisando, Pai, de uma libertação. Há pessoas que precisam de um milagre na sua casa, na sua família. Há pessoas, meu Deus, que estavam afastadas do Evangelho e precisam de um fortalecimento, Pai. Cobre com o teu sangue, Pai. Coloque os teus anjos, Pai, ao derredor desta pessoa, meu Deus, que ele venha se sentir agora abraçado por ti, que ele sinta, Pai, a presença do teu Espírito nesse lugar, aonde ela se encontra. Nós oramos, Pai, pelas autoridades, pelos médicos, Pai, pessoas que têm lá familiares, Pai, no hospital, pessoas que têm familiares até contaminados com esse vírus pelo esse país, meu Deus, estão aflitos. Entra com providência, traz um socorro, aviva a fé deles, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz, Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas nós esperamos. Então eu creio que o Senhor nesse exato momento, Pai, está passando, Pai, na nossa nação, na cidade de Brusque, Pai, na casa desses irmãos que nos assistem, vão assistir ainda. O Senhor está passando e entrando com providência, trazendo a paz, a alegria, Pai, trazendo socorro financeiro, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, essa pessoa pode até dizer: mas eu estou sem fé, não estou sem forças, mas eu, em nome de Jesus, estou usando a minha fé. Nós estamos aqui unidos, usando a nossa fé para ministrar uma bênção, para determinar. Aquieta teu coração, crê em Deus, e você vai ver que em breve o seu Redentor se levantará a seu favor. Nada vai faltar para a sua vida. Deposite a tua confiança em Deus e você vai ter uma experiência sobrenatural com Cristo. Ele é real e Ele está conosco. Eu creio e eu sinto a presença dEle. Em dias mais difíceis da nossa vida, nós também passamos por tribulações, por dificuldades, mas o nosso coração está cheio de fé, está animado, porque nós sabemos que vamos sair dessa situação, desse momento de confinamento, de quarentena, nas dificuldades econômicas, financeiras, a nação, a nossa cidade, esse momento de confinamento da cidade, isso vai acabar e nós vamos, a igreja vai se levantar com fé, com autoridade, e o povo vai prosperar, o povo vai ser cheio de Deus. Aproveite esse período e encha teu coração de fé. Mostre para Deus que você é uma pessoa diferente, animada, e está com o seu coração temente a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Passamos ali um pouquinho, uns minutos do horário, mas que Deus abençoe a todos. Amanhã às 6 horas, 18 horas, nós vamos estar novamente aqui. Aliás, amanhã vai ser lá da igreja, tá? Amanhã nós vamos estar diretamente do altar da igreja, com a reunião das 12, com o clamor da hora nona, que é às 15 horas, e às 18 horas, ao vivo, diretamente do altar da igreja também, nós vamos estar lá ministrando a terceira lição do livro.
Vai compartilhando, vai chamando pessoas, vai convidando. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Vamos nos unir em uma só fé e vamos fazer a obra e vamos viralizar a palavra de Deus na internet. Não só o coronavírus, não esquece o coronavírus. Vamos viralizar o Evangelho de Cristo, que é Ele que cura, que salva e que liberta. Amém? Deus abençoe a todos, fique com Deus. Tenha uma noite de paz na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém?